As palmeiras, elas são componentes essenciais aqui na floresta amazônica e ela também é conhecida principalmente pelo seu desenvolvimento peculiar. Além disso, elas são encontradas geralmente em clareiras abertas, como a gente podemos ver aqui, para elas se desenvolverem. Então é como nossa amiga Cibele falou, as palmeiras elas são componentes essenciais no nosso ecossistema amazônico. A sua distribuição está sendo influenciada principalmente pela topografia do local em que ela está inserida e também pelos distúrbios em que a floresta acaba sofrendo. As palmeiras, elas são caracterizadas por habitar em florestas mais abertas e que possuem clareiras em sua copa. E essas aberturas nas copas, elas vão permitir uma maior incidência de luz solar para essas palmeiras. E essa luz vai incidir até chegar no chão da floresta. E essa abertura na copa é essencial para o crescimento inicial das palmeiras. Por quê? Porque vai gerar e vai fazer com que a luz penetre para as plantas, para as palmeiras que estão ali realizarem a fotossíntese, auxiliando no crescimento inicial de todas elas. E você sabia que essa necessidade de luz ela está diretamente ligada com o crescimento das plantas e principalmente das palmeiras, e hoje você vai conhecer mais sobre isso. Você sabia que o tucumã é uma espécie monóica? Tá, mas e o que isso significa? Isso significa que em uma planta você vai encontrar tanto flores masculinas quanto flores femininas. Mas apesar das flores masculinas e as flores femininas estarem na mesma planta, elas estão separadas fisicamente. Então elas estão separadas de acordo com os locais da planta. E por que elas estão separadas? Para quê? Elas estão separadas para que não haja a autofecundação dessa palmeira. E você sabe que a autofecundação é a reprodução das plantas, né? Que é quando elas utilizam o seu pólen para fertilizar o seu óvulo. E como que acontece a reprodução do tucumã? Você sabe? Porque hoje a gente vai explicar para você. Para que o tucumã se reproduza, ele vai precisar de agentes externos que vão pegar e vão carregar o seu pólen de uma flor masculina para uma flor feminina de outros tucumã. E esses agentes, eles podem ser tanto o vento, que vão carregar o pólen de uma flor masculina para uma flor feminina, quanto outros animais. E além do vento, essa polinização ela pode acontecer através de alguns insetos, sendo eles utilizados como agente, como por exemplo os besouros, as abelhas, alguns pássaros e até mesmo os morcegos, você sabia? E sobre a dispersão de sementes, você já ouviu falar? As sementes do tucumã, elas são grandes e também são oleosas. E isso causa um embelezamento para alguns outros animais, como mamíferos e aves, que acabam consumindo desta semente e a dispersando sobre outros ambientes. Ao contrário de muitas espécies que vivem em florestas primárias e precisam de sombra para o seu desenvolvimento inicial, o tucumã é heliofílico. E você sabe o que é isso? Ou seja, ele prefere se beneficiar de alta quantidade de luz para garantir o seu crescimento. E é isso mesmo. Em condições favoráveis e com bastante incidência de luz, o tucumã ele apresenta uma alta taxa de crescimento, o que permite competir com outras espécies em sucessão ecológica quando as duas se encontram em ambientes abertos. Você sabia que o tucumã também apresenta banco de sementes? As sementes de tucumã, elas podem permanecer viáveis no solo por um bom período de tempo, formando o que nós conhecemos de bancos de sementes. E quando tem algum distúrbio nessas clareiras dessas árvores, o que acontece? Essas sementes que estão guardadas no banco de semente, elas são estimuladas à sua germinação.
desafios para sua germinação, podendo levar em condições naturais de 2 até 3 anos a sua germinação, como será melhor explicado a seguir pelo professor Dr. Rodolfo Salmo. Demora muito, né? Então as sementes de palmeira podem demorar vários meses para germinar, 6 meses para começar a germinar, né? Então isso é um complicador para quem cultiva palmeiras, né? Agora, essa coisa do tempo da germinação, o tempo que demora para uma semente de najá, uma semente de tucum brotar, é um tempo longo. Isso é um problema para a gente. Para a planta não é problema, né? Os ritmos de vida da planta é outro, né? A gente que tem essa pressa, né? Nossa, 6 meses é muito tempo, né? 2 anos, 3, 10 anos para se desenvolver, 20 anos Isso é média, era 1 ano e meio, 2 anos para poder pode ser. Para a planta, você percebe que isso não é uma questão, né? O tempo, ela não tem pressa, né? A gente que tem pressa porque envelhece e morre, elas têm todo o tempo do mundo. Tá vendo que tem uma folha aqui, olha? Tem uma folha aqui, tem uma folha aqui. A gente tirou todas as folhas que havia embaixo da palmeira. Vocês estão prestando atenção? Tiramos todas, né? Aí, depois a gente voltou 2 meses depois e contou quantas folhas caídas novas você tinha. Entendeu? Então, e eu fiz isso num número grande de palmeiras dessa, né? Sei lá, 20 palmeiras numa espécie e 20 na outra. Então eu consegui com isso calcular a taxa de queda de folhas por unidade de tempo. Entendeu? Tiro todas as folhas caídas aqui, depois eu volto novamente e conto quantas caídas você tem. Aí você sabe quantas folhas caem por unidade de tempo. Aí, depois a gente contou as marcas de inserção de folha. Tá vendo aqui, ó? Uma, outra, tá vendo? E aí você sabendo quantas marcas você tem no caule e qual é a taxa de queda de folhas, você consegue calcular a velocidade de crescimento do caule. E esse foi o artigo. Arrasou. Me ajudou a me tornar doutor e tá aqui dando aula para vocês. Vamos em frente. Uma curiosidade sobre artesanato de Tucumã, tradição e sustentabilidade na Amazônia. Bem, no coração da Amazônia, no oeste do Pará, a comunidade de Tucumã faz parte da reserva extrativista Tapajós Arupiuns. Nessa região, o artesanato não é apenas um ofício, é a principal fonte de renda das famílias e é um símbolo de identidade cultural. Bem, e como é que ocorre esse processo artesanal? As mulheres em grupo, elas coletam a palha do tucumã e elas vão remover os espinhos e deixam as fibras secarem ao sol por 3 dias, que isso vai acabar preparando para a transformação. Os pigmentos são extraídos da natureza, o açafrão para a cor laranja e o genipapo para o vermelho. Com cada fibra de tucumã nasce uma diversidade de peças, como chapéu, cesto, bolsas, brinco, pulseiras e até vaso. Cada objeto carrega a força da floresta e a criatividade feminina.